Senhores, aí ó, ainda dentro da teoria da narrativa, desculpem, ainda dentro da teoria da narrativa, nós vamos estudar a tipologia, os tipos de discurso. Tudo bem? Vamos ver aí, ó. João tem que saber isso? Tem sim, não tem como escapar muito disso. Eu tentei ser, gente, o mais didático possível, tá? Isso não é muito difícil. Um deles é mais complicado, mas você vai entender, tá bom? Olha só. Fundamentalmente existem 3 recursos para referir o discurso alheio. A saber, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre ou semidireto. Esses são os que você tem que saber. João, e não tem um discurso do narrador, quando o próprio narrador fala? Tem também, é um outro tipo de discurso. Mas aqui eu estou falando dos modos de apropriação do discurso alheio. Eu posso, de modo direto, reproduzir o que alguém disse. Chama-se discurso direto. Porque, de modo direto, o leitor entra em contato. O leitor tem contato direto com as palavras do personagem ou de quem quer que seja. Eu me aproprio das palavras de outra pessoa, mencionando-as, entre aspas, depois de 2 pontos, enfim, depois de travessão, tá bom? Já a gente vai ver exemplos, tá joia? Eu posso me apropriar do discurso alheio de modo indireto, também. Eu, em vez de reproduzir as palavras da pessoa, diretamente, indiretamente eu digo o que ela disse. Eu traduzo o que ela disse, de modo indireto. Ô João, você pode me dar exemplo? A gente tem exemplos aqui, gente, e bons. E o mais difícil é o discurso indireto livre ou semidireto, porque ele não tem marcas. Próprias. Você vai entender agora. Vamos lá? Aqui, ó. Discurso direto. Preste atenção. Se for necessário, eu esclareço alguma coisa para vocês na lousa. O nome já diz, ó, gente, é direto, ó. É a reprodução fiel da fala do personagem ou de quem quer que seja, por meio da apropriação do discurso de outra pessoa. O leitor tem contato direto, já está em negrito e sublinhado. Eu ainda pus uma elipse vermelha em volta. O leitor tem contato direto com as palavras de quem as produziu. Vem indicado por marcações gráficas como 2 pontos, travessão ou aspas. Portanto, ele tem marcas próprias. Tudo bem? Dona Fortunata repreendeu. 2 pontos. Agora vem o discurso direto. A reprodução fiel da fala da Dona Fortunata. João, mas não começa aqui o discurso direto? Não, gente. Quem diz Dona Fortunata repreendeu é o narrador. Quem é esse narrador, João? O narrador, interessa quem. Tudo bem? Dona Fortunata repreendeu é discurso do narrador. Agora sim, depois dos 2 pontos, vem a reprodução fiel da fala do personagem, da personagem Dona Fortunata. Aqui o discurso é direto. Depois dos 2 pontos, nós temos a reprodução fiel da fala de Dona Fortunata, que é personagem do romance Dom Casmurro. Tudo bem? Reparem que esse discurso tem marcas próprias. Ele veio depois de 2 pontos aí nesse caso. Tá bom, gente? Calma aí que vocês vão entender. Vamos para o próximo. Discurso indireto. É a tradução. Vou voltar lá um pouquinho, ó. Eu sublinhei, mas eu quero destacar mais ainda, ó, gente. Direto é reprodução, a palavra-chave é reprodução, tá? No indireto, assim que você aprende isso. É muito mais fácil do que comprar um livro para estudar. Discurso indireto, palavra-chave, ó, palavra-chave. Tradução. Quando você lê uma tradução, você tem contato direto ou indireto com o original? Digamos que você leia uma tradução feita pelo Mário Quintana, poeta gaúcho brasileiro, da obra do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Quando você lê uma tradução, você tem contato, uma tradução em português, seja feita por quem tiver sido feita, você tem contato direto com o original em francês? Não, né? Toda tradução é indireta, gente. Isso ajuda a entender. Toda tradução é indireta, tá bom?
Bacana, vamos lá. A palavra-chave é tradução. É a tradução da fala do personagem feita pelo narrador. O leitor tem um contato indireto com o que o personagem teria dito. Normalmente, apresenta uma conjunção clara, agora vem as marcas próprias, ó. Agora vem as marcas próprias. Normalmente apresenta uma conjunção clara ou elíptica e um verbo declarativo. O que é isso, João? Dizer, responder, ponderar, afirmar, declarar. Uhum. Esses verbos aparecem em algumas gramáticas metidas à besta, em alguns manuais metidos à besta, com o nome de verbos de sende. Já caiu em prova, João? Já, em prova do CESP e da ESAF. Em outras eu nunca vi. Tudo bem, gente? O que significa, João? Em latim significa verbos que dizem, verbos que declaram. Né? Em bom português, verbos declarativos. Aí eu mencionei alguns, não são os únicos, mas repare que o discurso indireto tem marcas próprias. Ele tem uma conjunção clara ou elíptica, oculta, e tem verbo declarativo. E tem mais uma marca que eu deixei para colocar à parte mesmo. O verbo está sempre na terceira pessoa, gente. Ó, o verbo está sempre na terceira pessoa. Sempre. Então também é um discurso com marcas próprias. João chega, eu quero ver o exemplo. Olha lá, ó. Dona Fortunata ponderou se Joãozinho era mesmo menino. Agora eu não tenho contato direto com as palavras dela. Agora o narrador me diz o que ela tinha dito. João, me mostra esses elementos aí, essas marcas próprias. Ó o verbo declarativo, ó a conjunção integrante, ó o verbo na terceira pessoa, Tudo bem? Legal, sensacional. João, por que você falou desse negócio das marcas próprias? É porque para entender o próximo, você tem que saber que o próximo, o discurso indireto livre, não tem marcas próprias. Ele não vem com aspas, não vem com dois pontos, não vem com travessão. Não há nada que o defina. Não tem marcas. É um discurso solto, sem autoria. Melhor modo, eu estou tentando mostrar para vocês como é que eu consegui entender. Um ponto de interrogação, gente, é a melhor maneira de compreender o discurso indireto livre, que é o mais frequente nas narrativas contemporâneas. Como assim, João? A gente não sabe quem está falando. A gente não sabe se é o narrador que está falando, a gente não sabe se é o personagem que está falando, a gente não sabe se alguém está falando do personagem. Enfim, é um discurso sem dono, é um discurso sem autor. E ele vem sem marcas especiais, sem marca nenhuma, é um discurso livre. Por isso livre. Tudo bem? João, mas é indireto livre, então é indireto, só que ele também se chama semidireto, ou seja, ele nem é indireto e nem é direto e nem nada. É um discurso sem autor, em que não se sabe quem está falando. É um discurso sem dono. Você me dá um exemplo, João? Dou. Calma aí, primeiro vamos ver o conceito. Primeiro vamos estudar o conceito. Discurso indireto livre. Consiste, é o conceitinho, gente, consiste em um elo momentâneo, uma união momentânea, entre a fala do personagem e o discurso do narrador. De modo que não se saiba, por isso o meu ponto de interrogação, de modo que não se saiba com clareza se aquelas palavras ou pensamentos sejam de um, de outro ou de ambos. Trata-se de um discurso sem autor definido, sem marcas próprias. É um discurso de várias vozes possíveis. Alguns chamam tecnicamente também de discurso polifônico. Polifônico, de vários sons, significando várias vozes. Eu não sei que voz é a voz autora do discurso indireto livre. Podem ser várias vozes falando. É um discurso com várias vozes, de várias vozes. Ou um discurso em que é possível atribuir a autoria a vários autores diferentes, a várias vozes distintas. Por isso alguns chamam também de discurso polifônico, tá bom?
Vamos ver, ó. Trata-se de um discurso sem autor definido, sem marcas próprias. Aí eu pus um exemplo, gente, também do Machado de Assis. Que agonia, João. Gente, eu mudo um pouquinho, né, do Machado de Assis para o Guimarães Rosa, do Guimarães Rosa para o Machado de Assis. O Machado foi o melhor do século XIX. E o Rosa, o João Guimarães Rosa, foi o melhor do século XX. É só por isso. Vamos ver, ó. Aires, por fim, sentiu-se traído e vilipendiado. Por enquanto é o narrador, gente. Por enquanto é o narrador. Quem mandou ser ingênuo e confiar sempre em todos e qualquer um, menos em si mesmo, e achar que o mundo era sempre o melhor dos mundos possíveis? Ô, João, continua sendo narrador. Pode ser. Pode ser o próprio Aires refletindo sua consciência a respeito de sua vida. Quem mandou eu ser ingênuo? Pode ser o Aires. Se eu pensar, quem mandou ele ser ingênuo é o narrador. Quem mandou eu ser ingênuo e confiar sempre em todos e qualquer um? João, mas aqui tem si. Não importa, ele pode estar pensando. É um discurso sem dono, é um discurso de muitas vozes, que vem sem marca nenhuma, gente. Reparem que, de quem até possíveis, nós não temos nenhuma marca especial. Quem mandou ser ingênuo? Eu posso pensar isso comigo mesmo. Pode ser uma outra pessoa, diferente do narrador, pensando isso sobre o Aires. Quem mandou o Aires ser ingênuo e confiar sempre em todos e qualquer um, menos em si mesmo? E achar que o mundo era sempre o melhor dos mundos possíveis? Pode ser o narrador, pode ser uma outra pessoa pensando sobre como se deu a vida do Aires, enfim. É um discurso sem autor. Tá legal, gente? João, isso não cai em prova. Cai, gente, cai. Se não caísse, não estava aí no seu material e eu não estaria gastando o nosso tempo. O meu e o de vocês. Tá bom? Vamos lá, moçada. Vamos nessa.